Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em queda, altcoins em queda. Tivemos um movimento agressivo nas últimas horas. Atingimos pontos extremos com muitas liquidações, muito FUD, muito sangue nas ruas. Será que a gente atingiu o fundo ou a gente ainda tem muito mais ímpeto de baixa? Eu quero te mostrar porque a minha visão segue bullish e ainda mais bullish. Eu vou te mostrar tudo com base gráfica, base on-chain, base macroeconômica. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, eu te peço uma gentileza. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma análise de muitos ativos, muitas altcoins, para que você tenha uma noção se a gente está num ponto, sim, importante para aproveitar ou não. Se a gente tem diante de nós grandes oportunidades, sim ou não. Então, eu deixo aberto os comentários para que você coloque o ativo que você quer que eu avalie do zero amanhã. Hoje a gente vai bater muito na construção do mercado e vai definir a maior probabilidade é alta ou é baixa. Pois bem, vamos começar com o gráfico semanal do Bitcoin. Se você avalia o gráfico semanal, ou seja, avalia o macro, nós estamos justamente em uma faixa em que o mercado está brigando com a linha de tendência de alta e o suporte. A gente teve uma queda que nos levou a 53,5, 3 mil dólares abaixo do preço em que nós estamos. E no momento atual a gente tem uma rejeição, só que a gente tem essa capacidade de confiar neste movimento. Poxa, ontem, quando eu gravei o vídeo para o YouTube, a gente estava vendo uma rejeição e o mercado teve um fechamento horrível. Sim, a gente teve um fechamento péssimo ontem, péssimo. Olha esse fechamento ontem. Será que a gente está diante do mesmo cenário hoje? É óbvio que a gente vai ter que aguardar às 21 horas horário de Brasília para bater o martelo, mas muitos indicadores são muito mais precisos hoje do que eram ontem, justamente por conta do movimento de queda agressiva que nós tivemos na madrugada no Brasil e nos Estados Unidos. Esse movimento extremamente forte de baixa, ele nos trouxe muitos indicadores que vão nos dar uma base para o nosso estudo. Mas, no momento atual, em que eu gravo este vídeo para você, a gente está acima da linha de tendência de alta e respeitando, sim, o fundo anterior. Só que, será que a gente tem um cenário bullish? Porque a gente perdeu a média de 200 dias. E eu gosto sempre de lembrar o que aconteceu lá atrás. Olha só. Isso aqui pode parecer para você um gráfico do Bitcoin atualmente, mas não é. Este é o gráfico do Bitcoin justamente em agosto do ano passado, em agosto de 2023. Praticamente um ano, são 11 meses que a gente viu este movimento. Que movimento foi esse? A gente tinha uma movimentação de alta, aceleramos e formamos o padrão de topo duplo. Topo duplo, com uma força gigantesca nos levando à perda do fundo anterior. Inclusive, a gente teve o seguinte, a gente teve o RSI batendo em sobrevenda extrema. Foi também o momento em que a gente atingiu o Fear and Greed, que é o medo e ganância do mercado. A gente atingiu este indicador em 30. Exatamente o ponto em que nós estávamos dias atrás e que hoje está em 29. Este movimento, ele indicava totalmente um topo duplo. Totalmente um topo duplo. Inclusive a gente tinha visto a perda do fundo anterior. Cara, isso é mega bearish, isso é queda livre. O alvo está aqui em 19 mil dólares. E o mercado fez
justamente o contrário. Nós tivemos, e eu quero que você grave este movimento. A gente teve um padrão de lateralização vindo de uma valorização. Tivemos toda a falta de rompimento superior, falha na sustentação, inclusive de uma linha de tendência de alta. Isso te lembra alguma coisa? Isso acontece hoje. E vimos uma queda livre. Uma queda livre mesmo. Um candle apenas trouxe uma desvalorização de 16%. O que aconteceu posteriormente? Vimos o mercado trabalhar e manter o seu movimento abaixo da média de 200 dias. A média de 200 dias é sim um indicador muito importante. Só que ela não é infalível. A gente tem cenários em que ela é perdida. E a gente teve a perda da mesma. Reteste, rejeição, voltou a testar o fundo do canal, foi de novo e a gente só teve uma valorização quando a gente conseguiu romper, testar ela como um suporte e acelerar. Mas neste movimento nós tivemos topo duplo e queda livre, medo extremo, com indicações de sobrevenda, sim, sobrevenda extrema no RSI do gráfico diário, mas tudo indicava queda livre, certo? Se você estava no mercado neste período, você muito provavelmente vai se lembrar que este é o cenário em que nós estávamos com uma visão de queda e o mercado simplesmente trouxe uma valorização extrema. Ele simplesmente ignorou aquele movimento e foi embora. Maravilha! Agora a gente volta para o cenário atual. Veja que praticamente é o mesmo desenho. Se eu tirar a média, para ficar mais claro para você, olha só. A gente tem padrão lateral, topo duplo, queda livre, perda do fundo e esta linha de tendência de baixa. A gente tem topo duplo, tem a lateralização, vem de uma alta, perda. Olha só, inclusive posso traçar aqui, perda da linha de tendência de alta, a gente perdeu essa linha de tendência de alta, movimentação de queda muito agressiva, flush, medo extremo e, olha só, a gente tem agora a perda da média e a gente está diante de um cenário que pode enganar muita gente. Por que pode enganar? E por que a gente ainda não pode colocar isso como cravado? Porque, obviamente, o mercado é soberano e a gente sempre vai ter que avaliar os cenários, principalmente com o fechamento do dia de hoje. Mas, no momento atual, a gente está vendo tudo se repetir. O diário bateu em sobrevenda? O RSI diário bateu em sobrevenda? Vamos olhar. Sim, ele bateu em sobrevenda aqui, só que ele teve uma perda. Só que tem um detalhe. A gente está com uma divergência bullish, em que a gente tem a formação de fundos mais fundos e a gente tem a formação de fundos mais altos. Uma divergência bullish no gráfico diário, que pode trazer, inclusive, uma movimentação mais agressiva. Por quê? Porque este aqui seria um padrão de acumulação de Wyckoff, em que a gente tem a perda, a recuperação e a formação de fundos para este cenário. Outro ponto que me chama a atenção e me coloca com uma visão também de que este pode ser um fundo local. E lembre-se, a gente está trabalhando com as probabilidades. Eu estou empilhando na sua frente probabilidades. Estou te mostrando o histórico, de onde vem uma base de um estudo e estou te apresentando e vou continuar neste vídeo te apresentando os indicadores. E obviamente vou te apresentar o pior cenário neste caso, que seria de queda.
Então a gente teve aqui, e algo que chama a atenção é o volume. Neste candle a gente teve um volume, um clímax no volume, um volume gigantesco, que definiu este fundo como um fundo muito importante. Quando a gente tem uma perda de um fundo, quando a gente tem um movimento extremamente agressivo, a gente tem que olhar para o volume, porque o volume, ele sim delimita áreas extremamente importantes. E a gente teve um volume que, faltando 8 horas para o fechamento do candle diário, já é um volume maior do que o anterior, muito próximo do volume que a gente teve na semana passada e muito próximo destes volumes que definiram fundos. A maior probabilidade é sim que este volume hoje seja o maior volume de negociação dos anteriores, trazendo o que pode ser um clímax no volume no gráfico diário e, por consequência, colocando este fundo, que foi aqui, ó, em 53.300 como um fundo local. Agora a gente precisa, obviamente, depois de definir este fundo local, que a gente vai bater o martelo hoje, 21 horas, horário de Brasília, a gente precisa definir este movimento. Provavelmente a gente vai ter um fundo ascendente, e aí sim, quando a gente tiver um rompimento, teste da média, a gente vai ver um movimento muito mais provável de alta e valorização. Mas este movimento aqui, que vamos lá, é um movimento de perda de fundo. Até a segunda ordem é um movimento sem continuidade. É um movimento de acumulação, reacumulação de Wyckoff. É um movimento com um volume de negociação muito grande. É um movimento com um wick, ou seja, com um pavio de rejeição. E é um movimento que vem acompanhado de muita liquidação. Olha só o que eu quero te mostrar aqui. Nós tivemos uma quantidade de liquidações que só perdeu para o movimento que tivemos na quebra da FTX. Na quebra da FTX, a gente teve uma quantidade de liquidações gigantesca. Deixa eu puxar aqui. Se eu não me engano, foi aqui nesta área. Foi nesta faixa aqui que a gente teve as liquidações da FTX. Vamos colocar o volume. Foi justamente aqui. Foi neste período e neste movimento que a gente teve as maiores liquidações que o mercado cripto já viu. Ou seja, muitos players sendo liquidados. E o movimento de ontem, ele trouxe justamente o segundo maior momento de liquidação de toda a história. Liquidações são operações alavancadas em long sendo fechadas. E quando a gente tem esse nível de liquidações, a gente muitas vezes acaba vendo também um nível muito elevado de queda no Open Interest. Então a gente viu uma queda no Open Interest também. Somado a isso, a gente começa a avaliar, será que este ciclo é parecido com o anterior? Você pode avaliar que julho, antes de ter uma movimentação de alta, teve um FUD em 2016. FUD, queda, e aí a gente teve a explosão. No último ciclo, a mesma coisa, o mesmo movimento corretivo aconteceu. E não é diferente no ciclo atual. Além, é claro, de termos visto a funding rate, que é a taxa cobrada pelas corretoras para a realização de trades alavancados, ela bateu nas mínimas que a gente já viu neste ciclo. Ela atingiu áreas mínimas, ou seja, quem está fazendo trade de long está recebendo capital.
Não está pagando taxa, está recebendo. Este também é um indicador muito importante para definir pontos de fundo. E a gente tem o mercado como um cenário macro. O que está acontecendo? Qual que é o movimento global que nós temos neste ciclo de mercado? E a gente tem aqui a fase de acumulação, a fase de uma tendência emergente. A gente tem, está criando um momento, a gente está acelerando. A gente atinge um pico e a gente tem o bear trap. Antes da renovação de otimismo, o FOMO e a euforia. É aquele ciclo de mercado que a gente fala repetidamente. É aquele movimento do mercado que acaba se repetindo. E lembre-se, por que a gente está vendo este movimento? Este movimento ele está acontecendo por um medo generalizado no mercado por conta da MTGOX e do governo alemão. O mercado está com esse medo. Esse é um dos catalisadores do medo. E toda vez que a gente tem o medo extremo, a gente tem uma oportunidade e um fundo sendo formado. Eu gosto de lembrar todo mundo deste medo que nós tivemos aqui, em março de 2023. Sabe o que nós tivemos aqui? Aqui nós tivemos este movimento, principalmente este candle final aqui. A gente teve a quebra dos bancos nos Estados Unidos. Sabe o que nós tivemos aqui? A quebra da USDC. Vai quebrar o USDC, já era. Stablecoin, vai quebrar, vai ter problemas, vai ter o DPEG, vai perder a sua paridade com o dólar. Acabou o mundo. O que nós tivemos aqui? Realização de lucro por conta do ETF. Então a gente teve o movimento de realização por conta do ETF. Nós subimos por conta do ETF e aqui foi o movimento de FUD final. E o ETF flopou, já era, o Bitcoin vai cair. ETF catalisador. E agora a gente tem MTGOX. Normalmente, estes são os catalisadores de FUD e fundo do mercado. Fundo do mercado, combinado a medo extremo, combinado a liquidações em massa. Este é um cenário que acaba trazendo um potencial fundo para o Bitcoin e, por consequência, um fundo para as altcoins. Sim, e a gente tem catalisadores positivos também. O Fed está se encaminhando para, sim, cortar a taxa de juros. Por quê? Porque os dados econômicos estão arrefecendo. Hoje nós tivemos o Non-Farm Payroll. O que é o Non-Farm Payroll? A criação de dados de emprego não agrícola, a criação de vagas de emprego não agrícola e o desemprego. O Non-Farm Payroll teve uma leve valorização. No entanto, o desemprego aumentou. E o desemprego aumentar faz com que tudo aquilo que o Fed está fazendo em manter a taxa de juros elevada, de fato surta efeito. Porque uma vez que você mantém a taxa de juros elevada para controlar a inflação, você desacelera a economia. E desacelerar a economia traz desemprego. E este dado de desemprego hoje foi um dado muito bom, porque indica que sim, o caminho está sendo feito da forma correta pelo Fed e a gente tem diante dos nossos olhos, nas próximas reuniões, o corte na taxa de juros. E o corte na taxa de juros beneficia mercados de risco. E um detalhe importantíssimo, o Bitcoin e as altcoins, o mercado cripto, está tendo este movimento de baixa, enquanto os mercados internacionais estão batendo recorde de alta. Hoje, SP500 renovou alta, máxima. Nasdaq renovou máxima. O dólar index, que é um hedge para mercados de risco,
caiu, o dólar caiu. Isso tem uma correlação indireta, mas sim que acaba por pressionar o Bitcoin positivamente. E mesmo assim o Bitcoin está com esta divergência gigantesca, o que nos leva a considerar que o mercado está olhando para o risco tradicional, e a partir do momento que o risco tradicional começar a desacelerar, o giro de capital vai nos levar a trazer o dinheiro do SP500 e Nasdaq para o mercado cripto novamente. Sem esquecer que a gente está entrando na fase de liquidez, em que o Fed diminui a taxa de juros e existe a impressão de dinheiro, que não vai ter como não ser feita. A impressão de dinheiro é necessária para que a economia norte-americana refinancie as suas próprias dívidas. E como você sabe, emissão de dinheiro, impressão de dinheiro, fortalece ativos escassos. O dólar perde valor como moeda e ativos escassos, como este cara aqui que está na nossa frente, o Bitcoin, tende a se valorizar absurdamente. Fora um catalisador extremamente bullish, com um candidato que nas pesquisas está em plena vitória, pró-cripto. Então, eleições americanas trazem um cenário bullish para mercados de risco e o candidato que tem a maior probabilidade de ganhar está super, hiper, mega pró-cripto. Então, a gente tem os catalisadores positivos. Agora, o que a gente precisa? Tendo você entendido que, sim, a gente tem um cenário positivo. O que a gente precisa para o Bitcoin? Eu já vou falar das altcoins. O que a gente precisa para o Bitcoin para que ele tenha uma valorização? Primeiro ponto, fechar hoje nesta faixa de preço. Ah, Luan, se ele fechar um pouco abaixo, é um cenário horrível? Não é um cenário horrível, mas quanto mais alto ele fechar, melhor. E cenário perfeito, fechar acima deste cara aqui, do último fundo anterior e acima da média de 200 dias. É um desafio muito grande, mas para o mercado cripto tudo é possível. O que a gente não quer ver, e aí seria o pior cenário, a gente não quer ver o mercado depois deste fechamento que a gente acabou de ter, olha só, depois desse fechamento aqui, com um candle praticamente engolfando toda a baixa, o que a gente não quer ver é um movimento engolfando esta alta novamente. Então, um fechamento diário muito extremo para baixo seria horrível e poderia nos levar a que pontos? Eu falei ontem e vou falar novamente. O pior cenário possível seria a gente confirmar a perda deste cara. Então a confirmação poderia vir hoje, para a semana fechar desta forma e a semana que vem fechar abaixo. Este seria um cenário que nos levaria potencialmente, aí sim, para este ponto aqui. É a maior probabilidade, diante de tudo que a gente está vendo, principalmente volume muito grande na parte inferior, liquidações em massa, uma rejeição muito grande, dados bons para a política monetária. O cenário mais provável é isto acontecer? Não. Mas este é o pior cenário. E aí você tem que estar pronto para o mesmo. Eu estou pronto fazendo o quê? Com um plano de hedge. Hedge de proteção. Expliquei o que eu vou fazer na última, não live, no último vídeo de ontem. Agora, a gente tem que olhar para o fechamento do dia e simplesmente aguardar, porque se a gente fechar nestes pontos, a gente simplesmente limpa todo este movimento que aconteceu na primeira parte do dia, na madrugada e na manhã do dia de hoje, e a gente abre espaço para um movimento mais agressivo, que sim, pode repetir o passado, ficar mais tempo nesta faixa e aí sim, depois que a gente conseguir romper e testar a média de 200, que neste momento está aqui, está em 58,282,
passando por essa faixa, a gente tem um movimento bullish. Eu enxergo, empilhando os indicadores, um cenário mais bullish do que bearish no momento atual. E também para o macro. No macro, a gente tem um cenário bullish. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Ah, Luan, mas a gente perdeu aqui. Tudo bem, mas a gente tem que olhar o fechamento semanal. E até o momento nós temos fundos ascendentes. Este cenário mais bullish para o Bitcoin acaba também sendo um cenário bullish para as altcoins que tiveram uma busca por uma dominância acelerando, ou seja, teve aversão ao risco e depois a gente voltou a uma propensão ao risco. Então a dominância, ela teve uma valorização nessa semana, mas a gente segue com o mesmo padrão de, eu gosto sempre de mostrar isso, round top. Ninguém mostra esse tipo de conteúdo, mas aqui a gente mostra. Round top. A gente não tem o round bottom, a gente tem o round top aqui. Eu vou colocar uma cor diferente, um vermelho aqui. Com o seguinte, uma cunha ascendente, uma LTB mensal que tem sustentado muito este movimento, com uma rejeição tripla também no mensal, com ombro, cabeça, ombro em potencial, com o rompimento teste-reteste, que se tiver a perda desta faixa de 53,70, vai nos colocar como pivô de baixa e vai acelerar a movimentação de baixa na dominância. Ou seja, baixa na dominância, out season. Só que, Luan, tá de brincadeira, out season? Tem moeda que caiu aí 50%. Como é que você pode falar de out season? Eu concordo que é totalmente maluco você pensar em uma out season, até uma movimentação de alta nas altcoins, sendo que muitas delas perderam muito valor. Só que eu quero que você entenda que antes do movimento de alta dos últimos ciclos, a gente teve também catalisadores de medo, de baixa, que trouxeram queda. E não foi diferente lá em 2020, final de 2020 para 2021. A gente teve no Total 3 todo o seu movimento, aceleração, teste, rompimento, vamos à lua, bear trap, tá aqui ó, bear trap, correção de 26%, deixa eu confirmar, 26 não, tivemos uma correção de 31% no pré-rompimento do Bitcoin. E isto antecipou o pré-rompimento do topo histórico do Bitcoin, e isso antecipou também um movimento de aceleração nas altcoins, o Total 3, que não por uma coincidência é o mesmo período em que a gente teve este movimento, olha lá, 21 de dezembro de 2020, 21 de dezembro de 2020, tá vendo aqui? Foi o momento em que o Total 3 fez topo, foi o momento em que... Total 3 não. Dominância do Bitcoin fez topo. Foi o momento em que o Total 3 fez mínima, recuperação e aceleração. E também foi o momento em que o Bitcoin atingiu o seu topo. A gente está diante de um movimento de correção que lembra muito, ele é mais longo hoje. Por quê? Por que a gente está lateralizando no Bitcoin há 120 e tantos dias? Vamos lá. Está lateralizando há tantos dias, 128 dias, porque a gente teve a primeira faixa do bull market acelerada. A gente atingiu um ponto que a gente não atinge, que é o quê? O topo, a gente atingiu o topo histórico antes do halving. Então agora, o que está acontecendo? E isso também é algo bom. A gente está se estendendo por mais tempo, mas essa extensão do movimento lateral, perdendo mais tempo na teoria, mas para quem entende que está acumulando, ganhando mais tempo para acumular, ele está nos colocando como um ciclo de tempo muito
idêntico ao passado. Então, este cenário que a gente tem uma correção mais longa, pô, Luan, aqui são semanas. Aqui teve 1, 2, 3, 4, 5 semanas em que a gente lateralizou e teve uma correção. Aqui a gente já está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blá, blá, blá. Vamos calcular. Blá, 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 não adianta. A gente tem 16 barras, então são 112 dias, 16 semanas versus 5 semanas. A gente está estendendo mais esse período lateral e de baixa? Sim, e parece que ele é pior do que o que aconteceu no passado. Parece que é totalmente diferente do que aconteceu no passado. E aí, o tempo, neste espectro aqui, nesses últimos 4 meses, estão te dando esta visão de que, cara, isso está muito pior, isso aqui é bear market. Por quê? Porque o mercado está lateralizando e caindo, lateralizando e caindo. Só que o movimento em percentual foi o mesmo. E o movimento nas altcoins, o impacto nas altcoins foi o mesmo. Teve altcoin que em uma semana caiu 50%, 60%, 70% antes de ter a explosão, que foi a explosão do Total 3, que trouxe altas extremamente agressivas. Neste caso aqui, a gente tem uma queda de 35% considerando o fundo que a gente formou hoje. E a gente já está vendo uma bela de uma rejeição. Este movimento, embora ele seja mais longo, ele é um movimento idêntico de aceleração pós rompimento do round bottom, acelera, corrige para a primeira área de teste do movimento de round bottom e LTB rompida, vence a resistência, acelera, vai testar o que? Os novos suportes, inclusive testou o topo anterior, a gente não tinha testado ele em 13 de abril, que foi a queda que aconteceu no conflito no Oriente Médio. A gente testou, está vendo uma rejeição e a gente segue no mesmo padrão de correção em percentual e padrão de movimento, estruturação gráfica. Então, é o mesmo movimento? É. Mas por que parece que é pior? Porque o mercado está levando mais tempo, porque no começo do bull market a gente levou muito menos tempo. Então entenda que a gente correu muito e agora a gente está andando. Quando em outros ciclos a gente estava andando e saiu correndo depois do halving. Mas no final, a gente ainda está em um ciclo adiantado. E o ciclo é adiantado. E ele está sendo, no geral, repetitivo. E este padrão, ele é um padrão bullish, por quê? A gente teve o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda. Então a gente formou a base de preço. A gente está vendo uma extrema rejeição neste candle diário, ou seja, demonstrando uma rejeição muito grande. RSI diário batendo em sobrevenda depois de uma perda de fundo que vira sem continuidade, é continuidade de alta. E a gente tem o seguinte, olha só o detalhe mais interessante. Essa correção no Total 3 nos traz justamente a uma faixa que se aproximou da área de 618. A gente nem chegou à área de 618, a gente chegou na faixa de 50%. Em que a gente pode, na semana, inclusive, retomar o fundo que foi formado lá em abril, o que também nos coloca em um cenário bullish. E canal de baixa em tendência de alta, mantendo a rejeição do Golden Pocket, principalmente neste ponto, tem uma maior probabilidade de rompimento para cima. E um rompimento para cima, e agora que eu quero te alertar e te tranquilizar talvez, um movimento de rompimento para cima vai nos trazer justamente este cenário de extensão de Fibonacci.
que a gente vai ter o objetivo primário é bater no topo de março e tem as extensões para que aí sim a gente tenha mais uma correção e possa romper o topo anterior, topo histórico do Total 3. Este movimento aqui, muito provavelmente, vai trazer, para quem comprou em março, um zero, e detalhe, comprou bons ativos, um zero de prejuízo e lucro, se fez uma boa compra em um DCA. E quando a gente chega aqui, tá? Aqui, não aqui em cima, aqui, a gente fala de uma valorização em 95%. Ou seja, o market cap das altcoins tende a dobrar. Para ele chegar no topo, ele praticamente tem que dobrar. Se o seu capital hoje dobrasse, você provavelmente já estaria no lucro. Só que, qual que é o ponto? A gente não considera valorização de Total 3 1 para 1 com valorização de altcoins, porque a gente está falando de bilhões de dólares e nem todas as altcoins têm bilhões, algumas têm centenas de milhões, algumas têm dezenas de milhões, algumas têm 10 milhões, outros têm 1 bilhão. E bons projetos nos setores corretos, nos setores hypados, eu já falei várias vezes desses setores, tendem a ter valorizações exatamente da mesma forma que nós vimos aqui. Este foi um movimento que trouxe valorizações. E olha, quanto que foi esse movimento? Este movimento foi de 79%. Este movimento de alta, ele foi o suficiente para trazer 500, 1.000, 2.000, 2.500% em muitos projetos. Então eu sei que muita gente que comprou ao longo desses últimos 6 meses pode estar enfrentando o que é um drawdown. E para quem não conhece, pode ser algo ruim. Caramba, é horrível. Caramba, eu entro aqui e tenho drawdown, entro aqui e tenho drawdown. Mas a gente está no mesmo ponto do ciclo anterior. A gente está no mesmo ponto de movimentos catalisadores de alta. A gente está no mesmo movimento que aconteceu no passado, aconteceu no passado, aconteceu no passado. Então isso aqui que você vê agora, e quando você pode até abrir a sua conta, você pode ver uma queda. Será que é mesmo uma queda final e você vai ver o seu portfólio indo a zero, ou você tem uma probabilidade, com base no histórico, de ver o Total 3, que é o market cap das altcoins, seguir o seu caminho de alta, porque ele está em tendência de alta, e atingir pontos muito mais extremos, o que pode colocar você que fez o seu DCA em bons projetos com estudo com base em um cenário muito mais lindo e florido. Eu, sinceramente, e eu estou falando por mim, com base nos meus estudos, eu vejo que a maior probabilidade é sim a gente ter uma continuidade de alta. É sim o Bitcoin encontrar o seu fundo e acelerar. É sim puxar as altcoins. É sim, depois que romper o seu topo, a dominância começar a despencar, seguindo o seu caminho de baixa, trazendo a out-season. No último ciclo foi exatamente o que aconteceu. Às vezes as pessoas perguntam, quantos anos eu estou no mercado? Eu entrei no mercado financeiro em 2008. Eu me profissionalizei em 2012. Cripto, desde 2015 para 2016. Já era profissional. Eu vi muita coisa acontecer. E eu estou tomando decisões com o meu capital com base no que é estruturação gráfica, macroeconomia, dados on-chain, porque eu estou colocando minha grana. É extremamente importante, eu falo para todo mundo, que você analise, que você tome sua decisão de investimento. Com base no estudo que eu fiz hoje, eu fiz 4 compras de bons projetos. Eu apresentei para os integrantes do meu time Premium e Desafio. Eu fiz toda essa avaliação e eu fui às compras. Novamente, fui às compras no medo, seguindo um plano que eu defini
lá no final do ano passado. Por quê? Porque a estrutura se mantém. Eu entendo que muita gente comprou em março, pá, deu all-in em março, pá, e tá com uma queda. Mas, o que acontece se você compra aqui, vou te dar um exemplo, 10 mil, agora você tem 5 mil, e aqui você tem o potencial de estar com 70 mil. Se você entende um ciclo de mercado e encontra em estudos uma maior probabilidade de atingir este ponto lá na frente, o momento atual ele é um momento ruim para o curto prazo. Talvez você esteja analisando um período muito pequeno. Você esteja considerando um período muito pequeno. E talvez faça sentido você analisar períodos maiores. É por isso que eu sempre falo, invista no seu conhecimento e foque no longo prazo, porque é o longo prazo que coloca dinheiro de verdade no seu bolso. Eu vou trazer todas as atualizações quanto a este movimento, principalmente o fechamento do dia, aqui no grupo geral. O link está na descrição do vídeo. É um grupo do Telegram gratuito, onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade em primeira mão. Agora, você quer ter acesso àquilo que eu comprei, por que eu comprei, quais foram as bases, qual foi o meu estudo, os meus trades, o que eu tenho de trade, estratégias para o pior cenário. Você quer ter acesso ao porquê das minhas compras, que cenários eu estou considerando, quais são os setores que eu estou investindo, quer ter um suporte 1-1 comigo, quer ter acesso a aulas que te dão base real para você surfar esse mercado. Seu lugar é no grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados em que eu apresento tudo aquilo que eu faço de forma transparente. Tem trade, tem aulas para fazer trade, estratégias de trade. Mais uma vez, grupo Premium e grupo do desafio custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito menos no plano vitalício. Como faz para participar? Você entra neste grupo geral, vai na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Eu sigo bullish, ainda mais bullish por este cenário. A gente vai analisar e acompanhar o fechamento, mas eu sigo bullish com Bitcoin e sigo super bullish com altcoins. E o medo é um catalisador de fundo, é um indicador de fundo, essa é a palavra. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer e trago alertas. Alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.